de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de São Paulo Apóstolo. Deus, ele tem os seus propósitos, tem os seus pensamentos, a sua forma de agir conosco. E ele, partindo daquele princípio eterno que São João disse na sua carta, no seu evangelho, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Por causa deste amor, na sua providência, ele organizou as nossas histórias, as nossas vidas. E de todas as pessoas, ele organizou com amor, organizou com carinho e deu a cada um de nós uma vocação. Todos temos uma vocação. E hoje nós celebramos a vida deste grande homem, São Paulo, que foi uma conversão extraordinária, está aqui nos Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler. Ele chamava-se Saulo, de origem grega, e de repente Deus faz uma mudança na vida dele, ele muda para Paulo, homem romano, porque ele tinha, na verdade, 2 cidadanias. Ele muda completamente a sua forma de viver, e mudando o seu modo de viver e o seu conhecimento da verdade, quando ele tem a experiência profunda de Cristo, ele se torna de perseguidor dos cristãos a um grande evangelizador. São Paulo fez aquilo que os apóstolos não conseguiriam fazer. E é por isso ele é celebrado com a dignidade de São Pedro. São Pedro e São Paulo estão na mesma altura, de dignidade, justamente porque ele fez aquilo que os outros apóstolos não podiam. Ele viajou todo o território próximo ali de Israel, visitou outros continentes, outros países, escreveu várias cartas para poder manter a fé destas comunidades, fez um processo de evangelização que nunca mais será superado. São Paulo é este grande apóstolo. Então hoje nós celebramos. E a conversão de São Paulo, ela foi tão fabulosa, tão extraordinária, tão especial, que ela é celebrada na igreja como o dia da conversão de São Paulo. Nós celebramos uma festa para comemorar a conversão deste homem. E, falando isso, está tudo escrito aqui que nós acabamos de ler, vamos aplicar isso à nossa vida de uma forma bem simples. Talvez você não tenha a vocação para evangelizar os povos. Talvez você nunca vá sair da sua casa para evangelizar ninguém. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, ela nunca saiu da casa dela dos pais. Ela foi com 15 anos para o convento. Com 24 anos ela morreu e ela teve só este tempo de vida dentro do Carmelo. No entanto, ela é considerada pela igreja padroeira das missões. Uma mulher que nunca saiu dos muros do seu convento. Nós somos chamados a esta evangelização. Mas que evangelização? A evangelização da vida simples, da vida cotidiana. Nós precisamos ter essa conversão
profunda dentro de nossos corações e de nossas almas, que a gente se torne modelo para as pessoas. Mas modelo mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado para ver se a nossa vida ela é uma vida convertida mesmo. Se nós rezamos, se nós temos Deus como a nossa única riqueza, se nós nos comportamos como cristãos. E tem algumas coisas aqui, aproveitando, tem muitos jovens aqui, né, do acampamento de oração, falar um pouco para vocês, né? Eu fico pensando, refletindo muitas vezes, como é que eu vou ser a imagem de Cristo se eu acho que o meu corpo, por exemplo, é um quadro negro, onde eu pinto e faço todas as tatuagens que eu imagino. Como é que eu vou ser um evangelizador? Como é que eu vou falar de Cristo se eu sou uma pessoa preguiçosa? Se eu sou uma pessoa, como é que fala aqui na nossa terra? Velhaca, né? Gente velhaca que compra e não tem a intenção de pagar, por exemplo. Como é que eu vou ser um bom cristão se eu tenho a minha esposa, minha casa e mesmo assim eu vivo procurando outras pessoas na rua? Como é que eu vou ser um bom cristão se eu não consigo organizar a minha vida de acordo com a verdade? Estou sempre mentindo, levando atestado falso para o trabalho, chegando atrasado, roubando, passando a perna, enganando, fazendo uma série de coisas que não tem nada a ver com a verdade nem com o Evangelho. Nós não teremos a oportunidade de entrar num avião e evangelizar, por exemplo, a Índia, a África, o continente asiático, que ainda tem muitos lugares que não chegou à evangelização. Talvez nenhum de nós tenha a oportunidade de fazer isso. Mas todos nós somos chamados a uma vida de santidade e uma vida no dia a dia. Se a gente começar a reparar as pequenas coisas, os pequenos danos do dia a dia, ser honesto, ser justo, ser trabalhador, ver de fato o que é que eu realmente preciso, o que eu não preciso, fazer uma limpeza, ajustar as coisas na nossa vida, se eu faço esse ajuste, Deus transforma meu coração e eu me torno luz. Como Teresinha do Menino Jesus, que não precisava sair dos muros do seu convento para ser uma grande evangelizadora, como tantas pessoas evangelizaram sem nunca saírem de casa. Mas eu preciso ter coragem de mudar. A conversão de São Paulo, ela não se deu assim de forma milagrosa, né? São Paulo aconteceu este momento aqui, em que ele tem a experiência de Cristo, ficou 3 dias cego, foi até a casa de Ananias. Lá na casa de Ananias ele foi batizado. Depois de batizado, ele foi para o deserto, viver com os eremitas. Ali ele passou mais de ano em profunda oração, recolhimento e silêncio. E só depois, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, Paulo, vai, é que ele vai. Mas se nós não passamos por esse processo de conversão, nós somos, na verdade, perdoe falar assim, nós somos um grande palhaço. Uma grande palhaçada. Fingimos que somos cristãos, rezamos como se fôssemos cristãos, brincamos de cristianismo e, na verdade, somos um bando de gente que faz um trabalho de anticristo. Ao invés de mostrar a imagem de Jesus, nós mostramos a imagem do mundo e do diabo. As pessoas podem ler na nossa cara, perdoe, né, no nosso rosto, né, para ser mais polido, no nosso rosto podem ler as feições do diabo, as feições do mundo, as feições de tudo que não presta. E não consegue ler as feições de Jesus. O evangelho de hoje é bastante claro. Jesus escolheu os 12 apóstolos, né, os 11 aqui depois da ressurreição, e ele disse: ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura.
Ele não disse assim: olha, meus amiguinhos queridos do meu coração, se por acaso vocês quiserem, se vocês tiverem disponibilidade, se vocês não estiverem muito cansados, tá? Se por acaso você achar que for conveniente, então se você quiser, se der, você vai lá. Ele não disse assim. Ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Jesus, ele chama todo mundo, mas ele precisa de gente de coragem. Não é de gente frouxa. Gente frouxa só serve para encher o inferno. Tomara que um dia, daqui sei lá uns 100 anos, de repente, a igreja também esteja celebrando a festa da nossa conversão. Já pensou? Na igreja do mundo inteiro, estamos celebrando a festa da conversão de todos os santos da igreja Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens de Cuiabá. Quem nos dera, né?